Beleza, pessoal. Agora já gravando, deixa eu apresentar aqui a. Eu lembro que na aula passada a gente começou a falar de uma coisa, no fim a aula descambou para outro lado e a gente acabou não falando o que era para ter falado. Então, não tem problema não. A gente nada no mundo é perdido. Bom, a última coisa que eu falei. Tá, então na aula passada a gente praticamente falou do Prêmio Nacional da Qualidade, tá? Eu passei uns sites para vocês, mas o que a gente estava realmente falando era sobre verificação, itens de verificação, né? Então, assim, itens de verificação em qualquer processo, tá? São índices numéricos estabelecidos sobre as principais causas que afetam determinado item de controle. Olha que interessante, tá? É, A ideia de um item de verificação é você, imagina que você tem um processo, tá? O processo ele tem várias etapas, né? Então, você tem uma entrada, aliás, deixa eu pegar a entrada maior, assim, uma entradona, né? Por uma entradona maior, tá? A gente tem uma entrada, tá? E nesse mesmo processo aqui, a gente acaba tendo a saída, tá? Então, o que que entende por um processo industrial, um processo empresarial, tá? Processo, qualquer processo, na realidade. Você tem entradas e saídas e durante o processo vão acontecendo um monte de coisinha lá dentro, tá? Eles, os autores mais ilustres aí, eles definem que as coisas que acontecem dentro de um processo podem ser ou outros processos menores, ou o que a gente chama de tarefas, né? Tá? Daí o cara até tem gente que define que tarefa é a menor unidade do processo, mas não tem muito a ver. O que acontece é o seguinte: todo processo ele é feito para produzir alguma coisa, portanto, ele tem um determinado resultado, tá? E os resultados, tá? A gente chama isso daqui de resultado, tá? E no resultado, você colhe ah, os objetivos, na realidade, né? Você colhe os controles, né? Por exemplo, como que eu sei se o processo terminou de ser executado, tá? Bom, terminou de ser executado porque a coisa está feita. Vamos imaginar assim, tá? Então, o processo terminou de ser executado, tá? Porque está feito o que era para fazer. Terminou. Se o processo era para produzir uma peça, a peça terminou. Só que é o seguinte, das peças produzidas, a gente tem que saber quantas peças saíram dentro do estabelecido, por exemplo. Então, é uma medida que a gente faz aqui no resultado, tá? Ou quantas peças saíram dentro do objetivo, do tamanho certo, quantas peças saiu com o peso certo, eu não sei, estou chutando aí um processo qualquer. Tá? Então a gente tem que pegar várias medidas, né, para a gente entender se o resultado do processo, se ele foi bom ou não. Por exemplo, num processo que a gente executa aqui em sala de aula, que é exatamente o processo lá de um exame, por exemplo, uma prova, tá? O processo todo é vocês passarem a matéria, vocês aprenderem e terem condições de fazerem a prova final e passar. Vou imaginar que o nosso curso tivesse só uma prova no final, onde eu iria fazer, sei lá, 30 perguntas e quem acertasse mais 50% passava. Então, o que, que eu ia fazer? Eu ia medir o processo lá no final, tá? Essas medições aqui a gente chama de controles, tá?
controles. Beleza. Só que a gente sabe que nem sempre fazer o controle aqui, o controle no final, a gente pode chegar à conclusão de que o negócio não foi bem feito. Por exemplo, adianta eu chegar lá no final do curso, aplicar uma prova em vocês, fazer 30 questões, tá? E de repente uma ou duas pessoas só conseguem acertar no máximo 30, no máximo 15, por exemplo. Tá? Então, eu ia falar que o meu processo não foi bem feito. Tá? Bom, então, para que um processo qualquer, tá, atinja o seu resultado conforme a meta ou conforme o esperado, tá, a gente tem que pegar durante o processo, fazer algumas medidas. Tá? Durante o processo, fazer algumas medidas. Tá? Essas medidas que a gente faz durante o processo, elas chamam verificação. Tá? Verificação. Tá? Então, veja bem, se o processo for a minha aula, tá? Se eu não fizer verificações no meio do andar, no decorrer do meu processo, tá? Pode ser que lá no meu controle eu não consiga atingir a minha meta. Tá? E qual que é a minha meta? A minha meta é que, sei lá, 90% dos alunos tenham aprendido o que eu ensinei. Tá? Aí os 10% que não aprender, bom, os 10% que não aprender está fora da minha meta, já é o esperado. Tá? Isso aí, é o jeito que eu fiz a minha medida. Tá? Então, mas para eu chegar a ter os 90%, ou para eu chegar no atendimento da minha meta, eu tenho que fazer verificações. Então, por exemplo, se eu faço uma primeira verificação na semana que vem e vejo que vocês não estão aprendendo nada, tá? Eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui dentro do meu processo, tá? Para que essa meta minha seja atendida. Então, quais são as modificações? Não sei. Tá? As modificações que eu vou realizar aqui no processo, eu não sei. Talvez mudar o estilo de aula, sei lá, dar mais coisa para vocês fazerem, dar questionário. Sei lá, cada professor tem um jeito de agir. Tá? Bom, daí eu tenho a medida da primeira verificação. Eu faço uma segunda verificação, uma segunda prova. Tá? E vejo que a maioria dos alunos conseguiu recuperar. Isso significa que provavelmente eu posso ou não atingir o meu controle. Tá? Ou seja, os itens de verificação de qualquer processo são itens que a gente utiliza, tá? Para fazer com que o resultado do meu processo, que o meu controle, que é feito no final do processo, atinja o patamar razoável. Tá? Então, de uma certa maneira, tá? É bem por aí que o negócio rola. Tá? Então, de item de verificação, a gente pode entender que é isso daí. Agora, olha só que legal, a gente já de quebra já tem uma outra definição aqui, tá? Que é o que a gente chama de itens de controle, tá? O que são itens de controle? Bom, se os itens de verificação fazem com que eu verifique o processo antes dele terminar, tá? Para que eu consiga tomar algumas ações aqui que façam com que tá? O meu processo entre no prumo, tá? E atenda aos meus objetivos. Os itens de controle, então, são o que eu vou medir, né, após a execução do processo. Tá? Nesse processo de sala de aula, se eu chegar aqui no item de controle e eu ver que, por exemplo, não sei, tá?
70% dos alunos foram reprovados, tá? Tá? E o meu item de controle é a quantidade de alunos aprovados, significa dizer que eu não atingi a minha meta, porque minha meta era 90 e eu só consegui 30. Bom, se eu não atingir minha meta, alguma coisa aconteceu de errado, né? Então, o resultado foi o que a gente chama de resultado indesejado. Resultado indesejado de um processo. E quando qualquer processo tem um resultado indesejado, né, o seu item de controle demonstra que você não conseguiu atender a tua meta, você vai ter que tomar uma ação, tá? Uma ação no processo, tá? Para que esse negócio não continue acontecendo, tá? Beleza, legal. Então a gente encontrou um problemão aqui, né? A gente encontrou um processo, tá? Que o item de controle não está atingindo a meta. Então a gente tem um problema. E para resolver esse problema, o que, que as empresas fazem? O que, que eu faria? Tá? Sei lá, eu uso de qualquer técnica conhecida de administração para que a gente consiga resolver o problema. Poderia utilizar até, tá, um diagrama de Ishikawa. Tá? O que, que o diagrama de Ishikawa, o Ademir, não, tá legal, obrigado, Eduardo, sem problemas. Tá? Então, daí aquilo ali foi tipo uma explicação de uma maneira diferente, né? Do que a gente provavelmente já deve ter visto. Tá? Para resolver o problema, então, a gente pode utilizar um diagrama de causa e efeito. Tá? Daí a gente esquematiza esse diagrama de causa e efeito. Ai, meu Deus do céu! Vamos tentar agrupar e diminuir tudo, que daí diminui. Esse diagrama de causa e efeito, a gente vai expor várias causas que podem ter acontecido durante o processo, tá? E para cada uma das causas, a gente vai ver qual que é o impacto no resultado, tá? Então, a gente consegue resolver ou tentar minimizar o item de controle fora, né, da tua meta estabelecida, através, tá, de uma resolução de problemas, né, um método de solução de problemas no processo. Bom, gente, isso acontece em qualquer empresa. Tá? É claro que a metodologia utilizada, os métodos, as maneiras com que as empresas elas acabam mexendo ou movimentando-se para resolver os problemas ou as metas não atendidas, tá? Varia de acordo com a escola, de acordo com a administração, de acordo com o conhecimento, né, do cara que está liderando esse problema, né? Mas é um jeito de você automatizar a coisa, sistematizar, entender como que as coisas ocorrem, quer seja no seu departamento, quer seja na tua diretoria, numa empresa grande, tá? Ou na sua área, na sua supervisão, tá? Eu tenho uma crítica muito grave com relação a esse tipo de implementação, né? Não sei se vocês perceberam, mas isso é um método de se fazer as coisas, tá? E por vezes o cara vai na tua empresa e implanta esse método, tá? E como todo método, ele tem maneiras e maneiras de ser aplicado, né? E às vezes, tá? O cara só olha para o método, tipo assim, o cara é muito bitolado, então ele quer que as coisas
aconteçam dessa maneira. E como eu falei para vocês, e falo toda vez que eu posso, é assim, administração não é um processo exato, né? A administração é uma ciência humana. Então, pode ser que você resolva, você faça uma análise de solução de problema, e você consiga mudar o processo e resolver o processo, tá? Para corrigir os itens, o controle dele, de um jeito numa área, e se você for aplicar o mesmo método, a mesma metodologia, tá? Em outra área, pode ser que você não consiga resolver o problema. Tá? Então, isso daqui tem muito a ver com a competência de quem está aplicando. Tá? Não só a competência, como a experiência, às vezes. Né? Então, você pegar um cara que acabou de fazer um cursinho de qualidade e acha que vai resolver todos os problemas da empresa com aquele cursinho que ele fez. Às vezes pode dar mais problema do que solução. Tá? Esses métodos que a gente usa, eles são bem utilizados, né, quando a empresa utiliza a gestão pela qualidade. Tá? E a gente pode chegar ao extremo de perguntar qual empresa hoje em dia que pelo menos não tem intenção, tá, de fazer uma gestão pela qualidade. Tá? É quase impossível você achar nos dias de hoje uma empresa que queira fazer alguma coisa que não seja pela qualidade. Tá? O método, os métodos, a tecnologia que ela vai implantar, a maneira com que ela vai fazer, qual é o tipo né, de grupinho aqui que ela vai contratar para colocar dentro da empresa, tá? Aí vai depender também do planejamento e controle da produção. Por quê? Porque essas decisões, elas nunca são tomadas, tá? Única e exclusivamente pelo dono da empresa, tá? Como envolve planejamento, envolve dinheiro, envolve contratação, envolve mudança, inclusive nos processos internos da empresa. Porque se eu estou numa empresa que não tem nada de padrão, cada turma que entra faz de um jeito diferente, cada um escreve de um jeito diferente, faz de um jeito diferente, tá? Eu não tenho itens de controle, ou seja, o único controle que eu tenho é se a empresa está vendendo ou se não está. Né? Eu não sei quantas peças produz, eu não sei quanto que eu gasto, eu não sei quanto que custa a mão de obra para fazer aquele determinado produto. Eu nunca estudei para saber se aquele produto é viável. Quando acontece isso, a empresa está totalmente fora, né, de qualquer parâmetro que se relacione à qualidade. Né? Então, tá, é, não é um cara sozinho, dono, que vai chegar à conclusão de que tem que ser assim, 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 assim. Se ele faz isso na empresa, tá? E ele é daquele líder estilo fascistoide, né? Aquele que eu mando, eu estou mandando, tá? A empresa dele pode até ter um determinado sucesso por algum tempo, mas com certeza a concorrência vai engolir o cara, a não ser que ele seja muito bom e seja muito experiente. Tá? Então, as empresas, para implantar um sistema de qualidade, uma gestão pela qualidade, elas têm que fazer um planejamento antes. Né? E aí é a nossa área aqui de planejamento e controle da produção que entra. Tá? A gente vai estudar, vai ver se realmente vai valer a pena, o quanto a gente vai gastar em consultoria, né? Quais serão os benefícios que a gente vai ter se a gente implantar esse sistema, essa gestão pela qualidade. Mas, para qualquer ser humano que tenha mais do que 2 neurônios, eu digo que a implantação de uma gestão pela qualidade total, tá? Ela consegue melhorar, tá? O desempenho da empresa, melhorar os relacionamentos, melhorar a padronização,
né? E às vezes consegue até fazer com que empresas que davam um determinado prejuízo, tá? Né, ou lucro insignificante, comecem até a dar mais lucro, tá? Então, a gestão da qualidade é um método que se aplica para fazer gestão nas empresas, tá? Não estou querendo dizer, a gente nem está determinando, é um método geral, né? Não tem, não tem, vamos dizer assim, uma escola específica, tá? Mas é claro que, obviamente, durante o tempo aí de vida das empresas, surgiram alguns métodos, tá? Que se tornaram mais conhecidos e mais utilizados, né? Da mesma maneira que os administradores utilizam-se daquelas técnicas administrativas que a gente aprendeu para melhorar o desempenho, melhorar a empresa, os métodos de gestão pela qualidade total também são utilizados de várias maneiras diferentes. Né? Existem vários métodos, né? Mas, no geral, ele se fundamenta numa visão que ele diz holística das organizações, a visão total da organização, de todos os enfoques, tá? Em que se busca a completa compreensão de todo o processo de produção, tá? Então, quando você tem um processo que você não tem o domínio sobre ele, que você não sabe como que ele funciona, só sabe que está funcionando, é um negócio um pouco grave, porque você não sabe nem colher itens de verificação nesse processo para tomar as devidas correções caso o processo fuja, né? Fuja do controle, né? Fuja do seu objetivo, da sua meta, né? Tá? E esse método de qualidade total também ele sugere o conhecimento de todas as interfaces do negócio. Tá? Bom, daí eu vou tirar esse meio ambiente aqui, ó, tá? E eu vou dizer por quê. Na aula de sistemas de informação nessa semana, eu já tive uma discussão muito acalantada comigo mesmo, né? O neurônio da esquerda brigou com o neurônio da direita. Por quê? Porque é o seguinte, cara, eu estava lendo um livro lá sobre hardware e o cara estava falando o que, que é hardware verde. Hardware verde, né? Sistema de informação verde. Daí as empresas, as pessoas, o público, a ONU, o PQP, sei lá quem, utiliza o meio ambiente para fazer propaganda do que está implantando, tá? Então, ninguém está discutindo, todo mundo sabe que meio ambiente é importante, que você fazer coleta de lâmpada, não sei o que lá, pilha é importante, tomar cuidado com o lixo, com os dejetos é muito importante, não fazer mal para os animalzinhos lá é muito importante, né? Tudo é importante, todo mundo sabe disso. Só que as organizações, às vezes, utilizam, tá? Essa diretriz para tomar determinadas vantagens, tá? Eu não sei se está certo, se está errado, mas eu briguei comigo mesmo com relação a isso. Tá? Até que ponto esse negócio de verde é sincero da empresa mesmo, ou é só para vender mais? Né? Tipo assim, ó, eu compro da Magazine Luiza porque a Magazine Luiza é uma empresa verde. Eu já não compro da Casas Bahia porque a Casas Bahia é uma empresa de baiano. Então, sou preconceituoso e não compro, né? Por quê? Porque minha mãe é baiana e eu não gosto da minha mãe. É isso aí, cara, que acontece. Então eu vou tirar esse negócio do meio ambiente, né? E vou deixar assim compreensão de todo o processo de produção e conhecimento de todas as interfaces do negócio. Aí a gente pode até colocar assim pequenininho, inclusive com o meio ambiente, tá? Então, o meio ambiente é um dos fatores com os quais o nosso negócio interage, tá bom?
Se esse método de gestão de qualidade total é aplicado à empresa, ela facilita o processo de planejamento da produção, tá? E posteriormente o seu controle, como a gente já viu até agora. Se a premissa básica dessas instituições é a satisfação das necessidades das pessoas afetadas pela. Ó, aqui já é bonito, hein? Situação e necessidade das pessoas afetadas pela sua existência. Tá? Aqui a gente está dizendo o seguinte, né? Quando você está pensando numa empresa com qualidade total, você tem que lembrar que ela só existe para atender qual necessidade? Necessidade da sociedade. Se não existe necessidade, não existiria empresa. Uma vez que a empresa existe, portanto, ela está lá para atender a necessidade. Tá? Mas, de todas as pessoas afetadas, inclusive, a gente pode extrapolar, por exemplo, quando você vai implanta uma empresa em Americana, você está pensando em ganhar dinheiro, você está pensando em vender, você está pensando em se dar bem na vida, tá? Mas, se você paga imposto, se você paga não sei o que lá, você está ajudando a prefeitura. Se você está ajudando a prefeitura, você está ajudando a população. Se a população está sendo empregada pela tua empresa e a população é de Americana, então significa que você está ajudando a sociedade, tá? Então, os caras dizem assim, a gente tem que atender às necessidades dos clientes, usuários, né, os consumidores, dos empregados, porque você contratou o cara, você está, de uma certa maneira, dando emprego, dando um salário para ele consumir, conseguir comer e sobreviver. Tá? Os acionistas, né, que são um dos maiores interessados, que são os coproprietários, né, os caras que eventualmente participam, né, da grana inicial que você teve que ter para montar a empresa, montar o negócio. Tá? Os vizinhos da empresa, né? Oh, legal, então você tem que satisfazer a necessidade. Por quê? Porque às vezes uma empresa ela tem que interagir, né, com, com quem está no entorno dela, né? Então, é assim, se você é uma empresa única de uma pessoa, uma microempresa, tá? Você vai ter que interagir e entender também como que você vai fazer com o seu vizinho. Imagina que é uma empresa que faz muito, eu vou fazer uma empresa para fazer porta, daí eu pego, compro um terreno do lado de dois veinhos e coloco minha serralheria ali no meio e começo a serrar o dia inteiro, né? É claro que não funciona desse jeito, porque eu jamais poderia fazer isso numa zona residencial. Mas vamos imaginar que eu consegui, que eu faça isso, tá? Pô, o vizinho vai ficar enfesado, né? Então, enfesado é bravo, né? Veinho bravo, cara. Chama EPTV, né? Faz aquele escarcel, tá? Daí faz com que todo mundo fique com dó dele, e daí a gente dança, né? Tá? E por final aqui o meio ambiente. Tá? Bom, por final, tá, alguém aí mais ávido, né? Tipo assim, meio Greenpeace no sangue, saca? Ele vai falar, não, mas o meio ambiente é tudo. Se o meio ambiente, se a gente queimar a Amazônia, o mundo morre. Se a gente matar as abelhas, né, não vai ter polinização, portanto, não vai ter mais planta, e daí o planeta morre. Pô, beleza, a gente faz parte de um biossistema. Tá? E todo mundo tem, assim, eu espero que todo mundo tenha essa preocupação, sim, com o meio ambiente. Mesmo o cara que rouba madeira na Amazônia, ele também tem preocupação com o meio ambiente, desde que não seja o meio ambiente que ele está mexendo. Né? Mas ele tem preocupação com o meio ambiente dos outros, que já é alguma coisa. A França, por exemplo, está preocupada com o meio ambiente aqui no Brasil, né? A Europa inteira estão preocupados com o meio ambiente no Brasil, né? Eles ferraram com o meio ambiente deles lá, mas aqui no Brasil eles se preocupam. A China também, né? Eles poluem, mas tudo bem. Bom, então o planejamento e controle da produção, que é o que a área que eventualmente a gente vai fazer parte na empresa, tá?
ela tem que verificar e entender cliente, tá? O que é um cliente para a área do PCP? Todo aquele para quem se destina um produto, tá? Ela tem que entender que nas empresas tem o que a gente chama de relacionamento interno, tá? Então, o que ela tem que entender como sendo cliente interno? É aquele que faz parte da estrutura organizacional e que utiliza os produtos ou serviços da sua unidade de gestão básica, da sua unidade, entendeu? Vou saber lá o que é UGB. UGB é Universidade de Gestão de Brasília, tá? Bom, por que UGB? Porque é o seguinte, cara, cada empresa dá o nome dos departamentos, né? A gente já viu lá o organograma, né? Do jeito que ela quer, ela tem autonomia para dar o nome que quiser. Se ela quiser chamar planejamento e controle de produção de escritório da qualidade, gerenciamento estratégico, departamento universal de pessoas, sabe? O nome não quer dizer nada. O que a gente tem que entender é o que a área faz e qual que é o relacionamento dela dentro da empresa, tá? E a gente tem que entender que uma empresa, como ela é feita de vários processos, e cada processo, às vezes, numa linha de produção, é mais fácil de entender. Né? Cada processo, um processo depende do processo anterior, tá? Cara, a gente tem que entender que existe um relacionamento que a gente pode classificar, de acordo com a gestão da qualidade total, como sendo um relacionamento de cliente interno, tá? Tipo assim, eu estou fazendo essa verificação de temperatura 2 vezes por dia, em 50 salas da empresa, marcando num papelzinho, uma rotina, tá? Por quê? Porque o gerente do ar-condicionado está tendo problema porque a mulherada está reclamando que está muito gelado e os homens estão falando que está muito quente, tá? E então ele quer resolver. É um problema que surgiu porque fizeram greve, né, por causa da temperatura. Então, tá? O cara está fazendo uma medida, uma rotina, tá? Para que se resolva ou tente se minimizar um problema existente. Tá? Então, o chefe lá do ar-condicionado, ele é cliente do cara que está fazendo rotina. Tá? Então, daí eu até coloco aqui, ó, se o seu chefe utiliza alguma informação que você ou outras pessoas produzam na sua unidade, tá? Ele também é seu cliente. Ó, que legal! Então, a qualidade total coloca essa ideia de cliente e fornecedor, relacionamento entre cliente e fornecedor para dentro da empresa. Tá? E ele classifica cliente externo como sendo qualquer cliente que faça contato com a tua empresa, né? Mas não faz parte da estrutura organizacional da empresa. Tá? Então, é assim. Bom, cliente externo é muito fácil. Quem faz compras, por exemplo, tá? Se as duas empresas têm esse mesmo método de implantação de sistema de qualidade, as duas empresas, hein? Uma empresa vai comprar da outra, tá? Beleza. O cara de compras da empresa A entende o cara de vendas, não, o contrário, o cara de vendas da empresa B entende o cara de compras da empresa A como sendo cliente externo, tá? E veja bem, e é um departamento, é uma pessoa, não estou falando a empresa, né? Tipo assim, o cara não fala, a fã vai comprar de mim, né? O cara fala assim, ó, quem está comprando é o César, tá? Então eu considero o César, tá, um cliente potencial, um cliente interno, externo meu, tá? Sendo que a instituição, a universidade, né, é o cliente externo. É legal, cara, entender as empresas por esse viés, tá? Que daí a gente consegue entender alguns relacionamentos, tá? Por exemplo, fornecedor interno. Todas as unidades
dentro da estrutura organizacional, nossa, que horrível ficou isso daqui, tá? Dentro da estrutura organizacional que fornecem quaisquer insumos, tá? Relatório, documento, ou seja, do ponto de vista do chefe, tá? Você é um fornecedor interno. Ou o departamento do lado, por exemplo, eu preciso contratar alguém para trabalhar na minha empresa, só que eu sou gerente de operações. Cara, o que eu faço? Eu ligo para o RH e falo assim, ô Priscila, é o seguinte, ó, eu estou precisando que você contrate uma pessoa para mim. A Priscila vai fazer, opa, vai falar, peraí, passa para mim os requisitos e tal, né? Que eu vou colocar aqui, a gente vai fazer um processo de seleção. Legal. Então, nesse relacionamento, eu sou, tá, cliente da Priscila do RH. E a Priscila do RH é a pessoa que está sendo minha fornecedora. E é uma fornecedora interna. Por quê? Porque nós trabalhamos na mesma empresa. Tá? Então, ela como sendo fornecedora interna, a gente pode estabelecer alguns controles. Por exemplo, prazos. Né? Tipo assim, legal, eu sei que a minha empresa tem um processo de seleção que demora uma semana. Tá? Como assim uma semana? Eles divulgam a vaga uma semana, 7 dias úteis. Eles divulgam vaga na internet, sei lá onde, o processo é deles lá, tá? Por 2, 3 dias, tá? Daí, no quarto dia, eles fazem uma seleção de currículos para no quinto dia fazerem entrevistas, tá? Então, eles fazem entrevistas de manhã e à tarde, no quinto dia. No sexto dia, continuam as entrevistas ou chamam alguns pré-selecionados nas entrevistas anteriores para acertar direitinho. Empresa grande faz isso. Tá? Você participa de uma etapa de entrevista, daí você está disputando a vaga com um monte de gente, né? Pode ser que você seja chamado para uma segunda etapa, uma outra entrevista, daí onde vai participar o gerente da área. E daí, no sétimo dia, faz exame admissional e admite o cara. Tá? Então, no oitavo dia, ele já está pronto para trabalhar comigo. Legal. Isso é uma forma de trabalho da equipe lá da RH. Se eles cumprem isso, né, e eles têm maneira de medir, tá? Eles estão atingindo os objetivos. Se atrasa 1, 2, 3 dias, eles não estão atingindo o objetivo deles. Tá? Tem empresa que estabelece até critérios de premiação para áreas que conseguem atingir as metas, né? Mas aí já é outro tipo de gestão, não é bem essa gestão voltada para a qualidade total. Tá? Fornecedor externo são unidades externas à estrutura da organização com as mesmas características dos fornecedores internos. Por exemplo, em vez de eu falar para a Priscila, eu contrato a Hambrov's Cows Hunters. Né? Hambrov's Cows Hunters é uma empresa de caça-talentos, né? Então, contratei o cara para contratar aquele engenheiro que vai resolver todos os problemas da empresa. Daí o headhunter vai, né? Daí ele tem o processo dele lá, mas tá? Eu considero essa empresa fornecedor externo. Insumos é tudo que a gente pode chamar de produto, serviço, recursos, tá? Ou as informações fornecidas ao processo para serem transformados. Olha só, insumo é a entrada de qualquer processo que faz uma transformação no insumo. Tá? É matéria básica, os insumos. Tá? Então, no processo de contratação, o insumo é o engenheiro que está sendo entrevistado. É o mercado de engenheiro no mundo, ou no Brasil. Tá? Num negócio de fazer parafuso, é o aço, tá? Que tem que ter certas características. Numa fábrica de salsicha, é a carne do cavalo. Né? O negócio de pneu é a borracha, o tipo de borracha, qualidade. Para cada produto tem uma linha de produção.
cada produto tem insumos diferentes, tá? Por exemplo, ó, as informações cadastrais, cadastro, tá? São insumos para que o setor de compra, né, atualize, tá, o cadastro de fornecedor. Tá? Então, quando a tua área de compra liga para você, você fala assim, eu quero comprar arame. Daí o cara da compra fala assim, você tem que entrar no sistema aí e colocar o código. Você fala, pô, mas código para arame? Eu tenho que saber que arame que eu compro, porque tem 85 tipos de arame diferente. Daí você fala assim, puta, legal, né? Daí você entra lá, lê os 85 descrição do arame e não vê nenhum arame que corresponde ao arame que você precisa. Daí você liga para o cara de compras e fala assim, cara, é o seguinte, não tem arame, né? Pô, então faz o seguinte, cara, esse arame que você quer aí é arame novo. Entra aí no sistema aí e cadastra para mim aí o arame no sistema para eu poder comprar. É assim que funciona. Tá? Uma vez que um processo tem um insumo, né? Ele também tem. Nossa, o que esse sétimo está fazendo aqui? Do livro, isso. Ele tem o produto. Produto. Tá? Então, o produto é o resultado. O resultado lá onde a gente vai medir os nossos itens de controle. Tá? Conjunto de ações executadas com objetivo definido. Nossa, cada informação. Tá? É assim, ó. Você vai ser engenheiro eletricista e vai abrir uma empresa para assinar planta. Tá? Tá? Assinar planta elétrica. Pô, cara, você tem que pagar as taxas lá da prefeitura. Tá? Você tem que fazer os pedidos de aprovação. Você tem que prestar as informações todas que a empresa lá solicita. Tá? Então, isso daí você vai fazer, ou uma área da tua empresa. Você contrata, gente, porque lidar com prefeitura. Daí você contrata o Zezinho. O Zezinho é o cara que vai fazer isso daí. Tá? Então é assim, daí você vai prestar informações para ele e ele vai devolver o serviço feito para você, tá? Você vai entregar as petições para ele e ele vai trazer para você os laudos preparados lá da prefeitura, tá? Você vai dar o dinheiro para ele, tá? Ele vai lá, vai pagar as taxas e você vai ter os recibos, tá? Ó, uma coisa é que quando a gente está falando de qualidade, nem sempre a gente fala de produtos, nem sempre eles são tangíveis, tá? O que é um produto tangível? Tangível é que é tangente, tangível, produto que você consegue enfiar a mão nele, tá? Tem produtos que são, né, cheiros, você sente, mas não pega, tá? Beleza, vocês estão entendendo, né? Os produtos são obtidos através dos processos que eu falei. Bom, e aqui tem uma puta de uma confusão, de uma brigaiada, cara. Porque tem gente que fala, divide processo em processo, macroprocesso, microprocesso, tá? Depois processo dividido em tarefas, macrotarefas, microtarefas. Né? As tarefas são divididas em ações, macroações, microações. Bom, é assim, gente. Você tem que entender a ideia da coisa, porque cada um é que nem fazer pão. Tá? Se você sabe fazer pão, você sabe que cada um faz pão de um jeito diferente e às vezes o pão do outro fica mais gostoso que o seu. Tá? Daí você pergunta como que ele fez, ele fala assim, então, em vez de colocar direto, não sei o que lá, eu sovei abrindo a massa, fazendo a aeração da massa. A aeração da massa, o que é isso? Então, é um processo para você espalhar a massa enquanto você está sovando ela, para entrar moléculas de oxigênio dentro da massa,
né? Quanto mais moléculas de oxigênio tem dentro da massa, é melhor para os organismos microbióticos que fazem a, a fermentação da massa, portanto, o pão vai ficar mais macio. O processo é diferente, o pão fica diferente, tá? Agora, se chama processo, macroprocesso, microprocesso, Roberval, não interessa. Você dá o nome que você quiser. Os caras que sentam numa mesa para discutir nome, se o negócio é macroprocesso, microprocesso, foge desses caras. Foge. Esses caras são tão. Sabe, o cara aprendeu, foi lá, teve uma lavagem cerebral na faculdade, tá? Daí ele senta na mesa assim, ele fala: agora eu vou fazer tudo que eu aprendi, né? O cara não aprendeu nada, o cara só está cuspindo um monte de conceito lá que talvez não sirva para nada. Então tem que tomar muito cuidado quando você for aplicar esses conceitos que a gente está conversando. Mas aí a gente então tem que definir, né? De acordo com esses caras de qualidade total, né? Que eu fiz parte de um deles uma vez na vida, tá? A gente define, né? Um processo compõe-se de um conjunto de tarefas. É isso que eu tenho que perguntar na prova, tá? Conjunto de tarefas que visam gerar produtos, bens, serviços e informações. É coisa de livro, né? Se eu fosse escrever um livro, eu escreveria essa definição. Agora, o que eu vos pergunto de todo o coração, você lê uma definição dessa aqui, ó, tá? É uma definição, cara. Meu, tudo bem que nós é da geração Paulo Freire, que a gente não entende nada que a gente lê, tá? Mas o importante, quando você lê uma frase assim, é você entender o que significa um processo. Porque é o que eu falei, eu posso chamar isso daqui de Stanislau. Chamei de Stanislau. Então, se eu chamar de Stanislau, eu vou chamar assim, ó, um Stanislau, tá? Compõe-se de um subconjunto de tarefas que visam gerar produtos, bem servidos. Dá para entender o que é Stanislau? Se entender o que é Stanislau, tá? Entender o que é processo. Isso que é importante para a gente. Não só nessa matéria, como em todas as matérias que a gente cursa na faculdade. O importante não é a definição em si, tá? Mas o que está por trás daquela definição. Tá? Não adianta você aprender a fórmula da propaganda. Eu vou dar micro-ondas agora. Adianta você entender na tua cabeça, tá? Como que é a fórmula da propagação de uma onda eletromagnética no espaço livre? Você consegue fazer todas as contas, calcular o nível de atenuação nessa onda lá na frente. Adianta você saber calcular tudo isso se você não sabe para que serve a fórmula? Né? Se você não sabe para que serve a onda, ou pior, você não sabe o como que a onda se propaga, não adianta nada você saber a fórmula. Então, assim, não adianta nada você saber a definição se você não entende o que é, o que está escrito. Né? Então, essa é a preocupação que eu tenho, que vocês, se não faziam isso, né, espero que sempre fizeram. Né? Eu quero acreditar que vocês sempre fizeram isso, porque vocês fazem parte, tá, da pequena parte da população brasileira que tem acesso a ensino superior. Eu não lembro quanto que o MEC diz lá que é a porcentagem. Andou crescendo, né? Andaram construindo várias faculdades, né? Para dar oportunidade para todo mundo, tá? Então, está crescendo essa taxa. Mas o fato é assim, tudo bem, tem um monte de gente formado, mas será que tem um monte de gente que entende as coisas? Tem um monte de gente que tem diploma, mas será que tem gente que sabe fazer as coisas? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Né? Tá. Daí o cara dá um exemplo assim bem, né? Limpar o ambiente é o processo, tá? O resultado de um processo que limpa o ambiente é ter um ambiente limpo e higiênico. Legal, né? Então, tem outra definição também, que esse pessoal da qualidade total diz, é que processo é um conjunto de causas, tá?
que provocam um ou mais efeitos, resultados. Tá? E isso daqui até explica e exemplifica o uso do diagrama de causa e efeito, tá? Como eu falei para vocês, eu não lembro se eu falei, acho que eu falei aqui para vocês, que na área que eu trabalhava na minha empresa lá, no departamento, na realidade a gente era um departamento, um subdistrito, vamos dizer assim, né? Um distrito. Um distrito é uma unidade organizacional autônoma dentro da minha empresa. Era assim que a minha empresa definia. Então, no distrito, a gente tinha recursos humanos, era como se fosse assim, tinha a sede e uma subsidiária, né? A sede e uma filial, tá? Só que a filial é independente. É claro que ela responde para a sede, mas ela tem diretoria, ela tem, né? Então, a gente era um distrito, e no nosso distrito a gente implantou qualidade total, tá? E depois a gente quis implantar a ISO 9000, tá? Então, a gente já tinha na cabeça, mais ou menos, essa ideia aqui de projeto um conjunto de causas, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os processos que a gente tinha na empresa, tá? Todos os projetos que a gente tinha na empresa, copiar, vai falar para frente. E a gente colocou no diagrama de peixes, tá? No diagrama de causa e efeito. Tá? Então, o que a gente fez? Olha só. Eu copiei à toa, né? Porque aqui já tinha. Melhor esse meu. Porque ele tá agrupado e daí eu posso trazer para frente aqui, ó. E daí ele fica na frente do texto aqui, ó. Que bonito. Tá? Então, o que é um diagrama de peixes? O diagrama de causa e efeito, o diagrama de Chicago, tá? A gente colocava todos os processos aqui, por exemplo. Sei lá, alguém ajuda eu aí, fala uns processos aí de uma empresa aí, que eu tô com a cabeça a mil, não tô conseguindo nem pensar. Alguém pode enfiar o dedo aí no microfone e falar alguma coisa para mim? Como assim, professor? Tá. Você trabalha? Trabalho. Tá. A tua empresa produz o quê? Vendas, né? De internet, telefone. Tudo bem. É instalação? Isso. Tá. Então vamos brincar aqui. Obrigado, cara. Você já vai me ajudar. Tá? Então, o que uma das coisas que a tua empresa faz é instalação de rede. Isso, professor. Isso mesmo. Tá? Instalação de rede. Tá? Vamos colocar instalação de acesso, né? Porque você não faz a rede, você coloca modem lá no cliente, é isso? Isso, a empresa faz isso mesmo. Tá. Então você Só se coloca modem, instalação do acesso de internet, por exemplo. Tá? Isso, pode ser, beleza. Beleza. Então, ó, pensa assim, a sua empresa, o produto é esse. Tá? Só que para você instalar esse acesso, tá? Você tem que receber uma ordem de serviço, não tem? Preciso, professor. Beleza? Então você tem aqui, ó, um processo de emissão de ordem de serviço. Vou chamar OS, tá? Para quem não está acostumado, ordem de serviço é um pedido de instalação, tá? Você concorda que para você fazer a instalação de CS você tem que ter isso? Beleza.
Você concorda que também para fazer a instalação, tá? Você tem que ter um contrato fechado? Tá? Então você tem que ter uma emissão de contrato, né? Bom, para você ter emissão de contrato, a tua empresa, obviamente, tem que ter alguém que venda, né? Sei lá. Eu vou parar por aqui, mas vocês já entenderam mais ou menos, né? Ou seja, para que a instalação de acesso seja efetivada, tá? Você tem que ter um monte de coisas na tua empresa. Por exemplo, a emissão de contrato pressupõe um processo de vendas, concorda? Então, são dois processos no mesmo nível. Mas a gente diz assim, que para emitir a ordem de serviço, tá? Dentro do processo, tem que ter o cara que vai emitir, ele tem que ter, por exemplo, vocês não estão lendo aí, mas a confirmação da compra de uma coisa, concorda? Ele não vai emitir OS se não tiver uma compra, tá? Por outro lado, ele também não vai emitir OS, tá? Se, sei lá, o que precisa para emitir OS? Endereço, cadastro atualizado do cliente, tá? Por exemplo, tá? Ele não vai emitir OS, tá? Se o cliente estiver bloqueado. Não sei, tô chutando, não conheço a tua empresa, não sei quais são os processos, tá? É isso aí Mas, mesmo, professor. oi? É isso aí mesmo. Então, é mais ou menos assim, tá? Então, o que eu quero dizer é que, para você atingir o objetivo, que é a instalação de acesso, você tem que ter os processos, tá? E você tem que ter os processinhos, tá? Processo e processinho. Olha que bonitinho. Se vocês não sabiam utilizar, por exemplo, o uso para esse diagrama de causa e efeito, estou lhes mostrando um, um dos milhões, né? Olha que legal. O que acontece é que cada ramo dessa espinha de peixe aqui, se você perceber, nada mais é do que uma outra espinha de peixe, tá? Que resulta nesse processo aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, mas assim, ó, se eu pegar isso daqui, esquecer que eu trabalho com instalação de acesso e eu, a partir de hoje, deixa eu pôr um outro slide aqui, eu parei de trabalhar com instalação de acesso e o cara me deu, opa, o cara me colocou para fazer emissão de OS. Tá? Beleza, se ele me colocou para fazer emissão de OS. Ai, meu Deus, eu não vou copiar esse, não. Ctrl C. Ctrl V. Não. Ctrl C. Ah, imagina que tem uma espinha de peixe aí, vai. Eu não consigo. Era para estar agrupado isso já, né? Eu desagrupei para fazer outra coisa. Reagrupar. Eu copio aqui. Copiei aqui. Bom, você entendeu, né? Que dá para fazer uma outra espinha de peixe aqui, ó, tá vendo? Tá? Chamar isso daqui de processo de emissão de OS. Não é assim? E o que eu vou precisar no processo de emissão de OS?
Ó, vou precisar de esses carinhas aqui. Espero que venha só os carinhas. Isso, olha que bonito. Tá? E dessa vez, tá? Eles também vão ser processos do meu processo. Processo do meu processo. Tá? Olha que bonito. Processo do meu processo. Tá? Esse outro cara aqui. Bom, se agora esses caras são processos do meu processo, para eu obter o cadastro atualizado, eu vou precisar de algumas coisas. Né? Por exemplo, vai ter uma mocinha lá, da atendente do call center lá, sei lá, que vai fazer isso daí para mim. Tá? Aqui, ó, menorzinho. Tá? Daí, além disso daí, eu vou ter que ter o cara de TI, por exemplo, tá? Que vai cuidar da parte do cadastro lá, do software que faz. Tá? Um processo de manutenção. Bom, então daí vocês já conseguem entender, né, que uma empresa com um projeto de qualidade total, com esse entendimento do que é processo, do que é subprocesso, macroprocesso, microprocesso, diagrama de peixe, não sei o que lá, tá? Ele pode utilizar esse diagrama para fazer a organização da empresa dele. Tá? E mais, você coloca um hyperlink aqui, quando você clica aqui, vai para o processo. Olha que bonito. Ou seja, se eu pegar aqui no processo de emissão de OS, eu podia fazer um hyperlink, que eu venho com a mãozinha aqui, clico aqui e já vou para o outro. Olha que bonito. Então, eu sei todos os processos documentados, como que estão na empresa. Dá um trabalho do cão fazer isso, moçada, mas organiza a empresa. Tá? Agora, o diagrama de Ishikawa, na sua mais terra, criação, tá? Tá? Ele determina que em cada uma dessas espinhas, vamos dizer assim, tá? Você analisa as coisas com relação a essas categorias, tá? Então, para ter o processo de instalação de acesso, né, o processo de instalação de acesso, você teria que ter uma aba aqui com todo o material necessário. Tá? Então, vou desenhar o negócio certo aqui, que eu uso de processo, que é esse aqui. Tá? Então, você tem que ter aqui. Pô, deixa eu ligar o ar-condicionado que eu não estou aguentando. Eu não estou querendo economizar energia. Tá quente só para mim ou tá quente para vocês aí também? Tá quente aqui também, senhor. Tá calor mesmo, senhor. Então, fez frio antes de ontem. Cara, esse mundo tá. O meio ambiente. Tá meio ébrio. Ô, louco, aqui tá mais gelado, professor. Uma ventania. De verdade? Verdade, ó. Tá? Então, para a utilização desse espinho de peixe aqui, tá? Eles tentam dividir, né, nessas categorias aqui. O que você precisa para atender o teu objetivo, né? É outro enfoque, mas que você consegue fazer um monte de análises também, se você quiser. O saco todo é quando os caras começam a brigar na sala, né? Porque aqui, uma das técnicas de se utilizar isso daqui, é você exatamente definir, tá? Por exemplo,
Tá. Se o seu processo... Eu apaguei? Puta sacanagem, né? Ai, ai. Ai, ai, vida que segue, né? Tá? Ó, se o seu processo é instalação de acesso, tá? É isso que você tem como objetivo, né? Daí você tem que saber o que, que de material você precisa para fazer isso. Quais as máquinas, o que de maquinário você precisa para fazer isso. Quais os métodos que você utiliza para fazer isso. Geralmente, os métodos aqui, né, nesse caso, a gente relata os processos que servem para fazer essa instalação. Por exemplo, pô, você tem que saber como fazer a entrada na casa da pessoa, você vai puxar do poste, você vai passar em cima do telhado, embaixo do telhado, né? Se você faz acesso com fibra ótica, como que vai ser o duto, né? Que furo, se você vai poder ou não furar o teto da pessoa para passar o cabo, tem rico que não permite, daí você não consegue passar o cabo para o cara, você fala, pô, mas como que eu vou instalar se eu não furar? Pô, você tem que passar pelo duto de energia. Daí você fala, meu método, né, determina que eu não faça isso. Geralmente o cara fala assim, ó, o processo diz para eu não fazer, eu não posso fazer isso. Tá? Porque se vier algum fiscal e ver que eu fiz isso daí, eu tô na rua. Né? E meu chefe é chato pra caramba, eu não vou fazer isso pro senhor. Né? Daí você briga com o cara, é aquela história de quem vai na rua e sabe o que acontece. Tá? Mão de obra, o que, que se precisa para fazer? Às vezes precisa de 2 funcionários. Tá? Geralmente anda o Batman e o Robin, né? O Batman para subir na escada e o Robin para segurar a escada. Às vezes funciona desse jeito. Tá? Ou o Batman para fazer a instalação e o Robin para ficar namorando lá no carro, na esquina. Né? É assim que funciona. Tá? Medir, quais as medidas que você usa? Medida aqui é no sentido de fazer medidas mesmo. Tá? Então, você vê que o negócio surgiu de uma coisa bem mecânica mesmo. Né? Tá? E meio ambiente, ó, Fio, quando você fizer a instalação de acesso, não vai jogar resto de instalação no pasto do vizinho. Né? Então, qual que é o processo, o método para isso? Não, você pega e recolhe toda a sobra de instalação, coloca naquela caixa que fica no fundo do teu carro, traz para a empresa, que aqui a gente joga no terreno do vizinho, mas lá você não pode. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. Tá? Beleza. Então tá aí. Tá. E daí a gente tem que entender também, como a gente está falando de processo, né? O que é padrão. Podrão, podrão. O que é um podrão? Um podrão é você fazer tudo do mesmo jeito. Podrão. Tá? É você fazer tudo do mesmo jeito. E você estabelece um jeito de fazer documentado que se você comprar contratar, né, contratar um cara que nunca fez isso na vida, ele lendo o padrão, se ele tiver, né, um pouquinho tiver tido aula comigo, por exemplo, ele vai ter que entender o que é o padrão, tá? Porque o padrão é um referencial de compromisso. Ele é bem pequeno, de uma certa maneira, e documentado, tá? Daí é outra discussão, tá? Porque daí os caras não entram em consenso, tá? Os caras não entram em consenso na hora de fazer a padronização, porque tem 3, 4 equipes que faz instalação de acesso, tá? Uma equipe faz de um jeito, outra equipe faz de outro jeito, outra equipe faz de outro jeito. São 6 tipos de jeito diferente de fazer. Na hora que você vai condensar um documento
e padronizar, fazer de um jeito só, tá? Dá briga, né? Porque cada um acha que o jeito dele é o melhor de se fazer, tá? Então, daí conselho que eu dou, assim, para quando acontece esse tipo de coisa na empresa. É assim, fio, faz um, padroniza aquele, decide, né? Você é o dono, o detentor da decisão. Se você é do planejamento e controle da produção, tá? Você vai pegar, vai sentar com todo mundo, vai falar, legal, isso daqui é uma semidemocracia. Vocês podem falar tudo o que vocês fazem, eu vou anotar aqui. Em função do que vocês fazem, eu vou determinar como que vai ser daqui para frente. Beleza. Daí você documenta um daqui para frente, chega lá e fala, ó, nós discutimos lá e o escritório da qualidade decidiu que o padrão vai ser esse. Então, você que fazia X, vai ter que fazer Y. Você que fazia W, vai ter que fazer Y. E você que fazia Z, vai ter que fazer Y. Beleza? É assim que vai ser o serviço. Ah, o funcionário vai ficar chateado. O funcionário não vai querer fazer. Manda o cara embora. Mas daí todo mundo entra em greve. Meu, ninguém mandou ser administrador, filho. Tá? Não é assim onde você trabalha? Seu chefe chega para você e fala assim: meu, eu quero que você faça assim, assim, assado. Você pode até contra-argumentar e falar: não, mas se eu fizer assim, assim, assado, vai dar blá, blá, blá. E blá, blá, blá está errado. Você não acha melhor eu fazer assim, assim, assim? Né? Daí o chefe vai falar: beleza, então faz assim, assim, assim. Beleza. Ou então, não, pode fazer assim, assim, assado, porque eu estou mandando. Beleza, aí você vai lá e faz assim, assim, assado. Vai fazer errado. Ou vai sair o problema que você já tinha previsto. Tá? Quando sair o problema, ele vai chegar aí, é meu, né, cara? Pô, se eu tivesse feito só assim, né? Pô, então, você fala assim, então, né, chefe? Você pediu para fazer, eu tentei te alertar. Eu sabia que ia dar problema. Beleza. Mas o chefe manda, né? O chefe manda, obedece quem tem juízo. Tá? Ah, gente, eu não estou sendo assim tão carrasco, né? É claro, o que eu estou falando, a gente tem que analisar o RH. O cara nunca vai falar assim com você, ele não vai brigar, ele vai até não concordar na hora, vai fazer contra gosto, entendeu? Mas daí, o planejamento e controle da produção, se tiver um cara bem preparado, ele vai saber lidar com essas situações, tá? Ele foi. Espera-se que o contratado por uma área tão crítica assim numa empresa saiba lidar com essas situações gerenciais, situações de negociação, situações de ganha, perda, né? Então, por isso que o cara vai contratar um bom engenheiro para fazer esse tipo de negociação com os funcionários. Compreende-se por padrão também como referência para permitir comparações. Olha só. Aqui é definição de padrão quando a gente vai fazer medida mesmo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma porca, né? Com rosca tal, tamanho tal, medida tal. Mas como que eu vou fazer? Bom, daí alguém vai lá e faz um protótipo padrão e fala assim, olha, as porcas a partir de hoje tem que sair desse jeito, tá? Beleza, então o que acontece? Você vai fazendo um monte de porca lá na sua linha de produção, tá? E daí você pega o padrão e compara a porca com o padrão. A porca que está saindo da linha de produção com o padrão. Se tiver bonito, você põe na porca certa. Se tiver errado, você põe na porca errada. E você vai fazendo essa comparação, tá? Padrão, uma referência para padronizações, tá? E diz-se que a padronização é considerada a mais fundamental das ferramentas gerenciais. Tá? Por quê? Porque sem padrão, sem referência, você não consegue medir. Tá? Daí tem aquele monte de chefe que fala assim, oh, a gente tem que fazer 80 instalações por dia. Você fala, hã? Não, a gente tem que fazer 80 instalações por dia. Você fala assim, mas como que eu vou fazer 80 instalações por dia se eu recebo 35 AS no dia? Entendeu? Não, mas tem que fazer 80 porque a gente tem que atingir a meta. Você fala assim, que meta?
De onde você tirou essa merda? Óbvio que você não fala, né? Você vai olhar pro cara, vai chorar e dar risada e vai falar, meu, quem foi a pessoa que te contratou, cara? Porque você está fazendo mal para a empresa, você não tem noção pensando desse jeito. Só que você não fala, né? Daí, a diferença entre quem fala e quem não fala, né? Ou a empresa que percebe isso e que não percebe, tá? É exatamente a diferença das empresas que vão se destacar no mercado, vão ter melhor qualidade e vão conseguir com isso, tá? Elas vão conseguir com isso atingir um grau de qualidade bom, um grau de penetração bom e vão sobreviver nesse mercado totalmente turbinado e balanceado que a gente tem. Tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado a aula. Hoje foi um monólogo, tá? Só um ou dois alunos participaram, tá? Vou parar de gravar a aula. Gente, se tiver dúvidas da aula, nesses conhecimentos, vai lá, vai no canal lá, assiste a aula de novo. Se tiver dúvida, pergunta, tá? É o que eu falei, essa aula é uma aula muito gostosa se a gente discutir, né? Porque é uma aula que não pressupõe apenas um ser sobremaneira aqui para explicar, tá? A matéria para vocês. Essa aula é uma aula que deveria ser discutida e mais em sala, né? Porque aqui vocês não falam nada, poucas pessoas falam, então não dá para discutir. E daí a gente cumpriu o objetivo de hoje. Eu ainda vou continuar na sala por